Olá, patriota! Hoje é dia 1º de setembro de 2022, quinta-feira. Inicia-se hoje a Semana da Pátria. Esse é o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro sofre tentativa de agressão durante motociata em Curitiba. O presidente transitava de forma pacífica por uma rua quando um pedestre aparentemente jogou um objeto contra ele. Felizmente, nada de pior aconteceu. Lula volta a atacar Bolsonaro e dessa vez critica também a primeira-dama Michele Bolsonaro. Em entrevista à rádio, o petista disse que é mentira que Bolsonaro seja responsável pela transposição do Rio São Francisco. Sérgio Moro critica antigo partido e diz que saiu por conta de indícios de corrupção. O candidato ao Senado pelo Paraná disse ainda que o seu adversário direto, Álvaro Dias, sabia de tudo e não fez nada. Rodrigo Constantino diz que a imprensa finalmente está acordando para os excessos de Alexandre de Moraes. O comentarista disse ainda que o ministro do STF passou de todos os limites aceitáveis com suas recentes decisões contra empresários. Alexandre Garcia comemora mais segurança no sistema eleitoral. O comentarista elogiou o trabalho do Ministério da Defesa em negociar testes aleatórios nas urnas eletrônicas. O presidente Bolsonaro tem 2 compromissos importantes nesta quinta-feira. Ele estará em São Paulo para participar de sabatinas na Rede TV pela manhã, mas que será exibida somente à noite e no SBT, em horário que não foi divulgado pela sua assessoria. Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer você melhor, os seus hábitos e de onde nos assiste. Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que vai aparecer. Assim, você nos ajuda a conhecer melhor a audiência e fornecer conteúdos ainda mais relevantes para você todos os dias. Uma atitude extremamente infeliz de um pedestre quase resultou num acidente com o presidente Bolsonaro no dia de ontem, quando ele esteve em Curitiba. Quando seguia numa motociata pacificamente com milhares de apoiadores, Bolsonaro passou por uma rua e na calçada um homem jogou um objeto não identificado no presidente. No vídeo é possível ver que Bolsonaro tenta se proteger do que é atirado e na sequência segue na motociata. A assessoria não se manifestou sobre o ocorrido, mas tudo indica que o presidente está bem. Veja o vídeo do momento em que o homem atira o objeto. Ainda no Paraná, nesta quarta-feira, o presidente Bolsonaro esteve pela manhã em Foz do Iguaçu, onde acompanhou as obras na integração Brasil-Paraguai e participou de uma motociata com apoiadores. Assim como em outras cidades que comparece, Bolsonaro foi recebido por milhares nas ruas, a pé e em motos. Veja a recepção do presidente na cidade e, na sequência, uma fala dele sobre as obras na cidade. Bolsonaro presidente outra vez, acordou. Verde e amarelo a nossa paixão. Da pátria amada não iremos desistir. Como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador. Olha aí o primeiro corretinho. E o presidente Bolsonaro. E o nosso candidato ao Senado, Rodrigo Martins. Esse é
mais ajudou o Paraná. Olha o presidente, olha a janela, presidente. Olha que festa mais linda. O estado do Estou aqui em Foz do Iguaçu, uma visita técnica à segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão, uma obra fantástica, começou em 2019. Final do ano aqui, devemos inaugurar. Já aqui no fundo, uma obra do PT, UNILA, Universidade Latino-Americana. Quantos milhões de dólares? 160 milhões de reais enterrado, não serve para nada. Esse é o PT. Agora, muita gente ficou rica com essa obra aqui. Olha para cá, tem mais coisa para cá. Então essa não é uma exceção não, é a regra do PT. Começar a obra, desviar recursos e não concluir. Enquanto termina a ponte por lá de lá, um trabalho nosso, Itaipu Binacional com o governo do Paraguai. Aqui, ó, 160 milhões de reais jogados fora. UNILA, Universidade Latino-Americana. É isso aí, Brasil. Tamo junto. Em entrevista a uma rádio do Pará nesta semana, o ex-presidente Lula voltou à rotina de ataques com Bolsonaro. A diferença é que dessa vez o petista utilizou uma fala da primeira-dama, Michele Bolsonaro, para falar da transposição do Rio São Francisco. Insatisfeito que a obra será concluída por Bolsonaro, Lula utilizou os argumentos de que ele e Dilma foram responsáveis por 88% da obra, que deixaram inacabada como diversas do PT desde 2003, enquanto Bolsonaro fez menos de 5% para concluir a transposição. Veja o que o Lula disse. Ele vai num debate na televisão, ele mente descaradamente. Ainda ontem, no programa de televisão dele, ele colocou a mulher para dizer que foi ele que levou água para o povo do Nordeste beber, para ajudar as mulheres pobres do Nordeste. Olha, esse cara tem a disfarçatez de contar essa mentira, sabe, sem nenhum critério de vergonha com o povo. Ele sabe que a transposição do Rio São Francisco, que Dom Pedro queria fazer desde 1846, 88% da obra foi feita por mim e pela Dilma. O Temer fez 7,5% e o Bolsonaro fez menos que 5%. E ele vende a ideia como se fosse ele que tinha levado. Ele precisa mostrar quantas casas fez, quanta luz para todos fez, quantas cisternas fez, quantos quilômetros de rodovia fez, porque ele não faz outra coisa a não ser brincar de mentir e provocar as instituições brasileiras. O ex-juiz, ex-ministro e candidato ao Senado, Sérgio Moro, do União Brasil, tem falado em suspeitas de corrupção em seu antigo partido, o Podemos, do qual fez parte até março e pelo qual seria candidato à presidência. Como resposta, foi acusado pela legenda de ser mentiroso e irresponsável. Moro disse em entrevista que, quando estava no Podemos, tomou conhecimento de algumas situações suspeitas envolvendo casos de corrupção e, em razão disso, pediu a contratação de uma auditoria externa como condição para continuar filiado. Vale lembrar que hoje Moro trava uma disputa no Paraná contra o seu padrinho político, Álvaro Dias, hoje seu principal concorrente ao Senado e líder nas pesquisas recentes. O assunto de corrupção, segundo o ex-juiz, era de conhecimento da alta direção do partido. De acordo com o Moro, o assunto era conhecido também por Álvaro Dias, que decidiu não tomar qualquer medida após o resultado preliminar, que foi a principal razão da saída de Moro do partido. O senador Álvaro Dias informou por meio de sua assessoria que não integra a direção do Podemos e quem pode comentar o assunto é a presidente da legenda, a deputada Renata Abreu, e o próprio partido. Já o Podemos contestou e disse que a auditoria nada teve a ver com algum pedido de Moro, mas com uma política de transparência. Em seu comentário diário no YouTube, o jornalista Rodrigo Constantino voltou a criticar as decisões recentes do ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Na avaliação do comentarista, finalmente a imprensa está acordando para os excessos do ministro e que Moraes passou de todos os limites aceitáveis. Isso porque, segundo Constantino, toda a operação da Polícia Federal para investigar empresários em agosto foi baseada numa notícia de um site de fofocas, o Metrópolis. Veja o que Constantino disse. Alexandre de Moraes passou de todos os limites aceitáveis. Ele autorizou a busca e apreensão, a censura em redes sociais e o congelamento de contas bancárias de empresários com base em absolutamente nada, em conversas particulares num grupo fechado de WhatsApp,
publicados por um site de fofocas. O crime? Ser rico e apoiar o governo. O pedido, como agora sabemos, não partiu sequer da ala alexandrina da Polícia Federal, mas sim do senador saltitante Randolph Rodrigues, o mesmo que recentemente convocou seus companheiros do MST invasor a tomar as ruas e de lá não mais saírem até derrubar o governo Bolsonaro. O deputado Paulo Eduardo Martins, que é candidato ao Senado pelo Paraná, desabafou. Eu achava que um dos problemas do nosso sistema político era a randolfização da política, que implica em acionar o STF para tudo. Errei. O problema é muito maior do que enxerguei. A randolfização da política levou à randolfização da Suprema Corte, o que é ainda mais danoso. Ficou tão insustentável a situação que até a mídia mainstream começa a se afastar desse grau de arbítrio. Se Vera Magalhães ainda insiste e aplaude no jornal O Globo a medida preventiva contra um golpe futuro imaginário a ser perpetrado por empresários na faixa de 70 a 80 anos com uma reputação ilibada, alguns editoriais e colunistas já passam a subir um pouco o tom. Foi o caso da Band, que leu um editorial no seu telejornal acusando Alexandre de ser mandante fora da lei, caso não apareçam mais provas ou indícios robustos para tamanha agressividade. Paulo Eduardo Martins, novamente, aplaudiu. Jornal da Band dá exemplo em editorial questionando a decisão do STF que determinou uma devassa na vida de empresários no caso do golpe do WhatsApp, antes de qualquer posição política, as garantias constitucionais. Carlos Andreasa também publicou uma coluna em que condena o abuso e constata: não temos Batman. Para ele, o ministro da Corte Constitucional, abre aspas, foi a pesca com a Polícia Federal. E isso abre perigoso precedente, já que será difícil lhe caçar a vara depois. Moraes, afinal, não tem mandato de pacificador, muito menos de justiceiro. E Andreasa acrescenta, ainda que diante do pior dos coringas, não obstante o bom jornalismo, diz ele. Eis meu ponto aqui. Antes tarde do que nunca, claro, mas esse tipo de condenação mais veemente vem muito tarde, sim. Essa imprensa passou pano por tempo demais, relativizando inquérito ilegal, aplaudindo CPI circense comandada por figuras como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, ou Renan Calheiros, Omar Aziz e o próprio Randolph Rodrigues. Tudo porque o alvo era o bolsonarismo. Milícias digitais, gabinete do ódio, fascistas, golpistas. As narrativas sempre alimentaram esse clima paranoico que acaba permitindo o vale tudo contra esses monstros. Hoje, a imprensa começa a se dar conta de que pau que bate em Francisco também dá em Chico. Algo que eu e muitos outros alertamos desde o começo. Mas eu virei bolsonarista por apontar o óbvio, né? Com raras e honrosas exceções, como a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, a triste verdade é que boa parte dessa mídia tem culpa no cartório. Xande não virou a muralha a impedir o golpismo bolsonarista, até em capa de revista, que já foi importante? O ministro não passou a ser ícone da resistência democrática dessa turma que assinou cartinha boboca ao lado de lulistas? O perdão é sempre algo belo, cristão. Poderemos perdoar muitos, sim, desde que haja arrependimento sincero e um aprendizado de importantes lições. Vocês todos brincaram com fogo e agora nós temos um incêndio a apagar. Juntem-se, pelo menos, o quanto antes, a esses patriotas que temos clamado por respeito à Constituição e criticado com firmeza os abusos supremos. Isso não é um ataque às instituições, como vocês repetem com frequência. Isso é a defesa das liberdades mais básicas. O Tribunal Superior Eleitoral finalmente trouxe uma boa notícia, disse o jornalista Alexandre Garcia no seu comentário diário. Graças a encontros recentes com o Ministério da Defesa, os integrantes do TSE cederam e farão testes aleatórios nas urnas eletrônicas no dia da eleição para averiguar o perfeito funcionamento do sistema eleitoral. Para o jornalista, esse é o começo de uma evolução contra quem estiver mal intencionado em fraudar as eleições. Veja o que Alexandre Garcia disse. Bom, eu falei de boa
boa coisa acontecendo esta noite no Supremo, mas foi também uma boa notícia no Superior Tribunal Eleitoral. Foi conversa e mais conversa, presencial, olho no olho, e também pelo celular, entre o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo de ele ser presidente do tribunal. Depois se tornou presidente do tribunal, tiveram encontros semanais, digamos, né? Já teve 2, né, em 2 semanas. E gerou frutos. Hoje, numa reunião de que participaram também os especialistas no mundo digital da Justiça Eleitoral e das Forças Armadas, a gente soube que o presidente da Justiça Eleitoral concordou com a sugestão, com a insistência das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, de que haja teste nas urnas durante a eleição, aleatórios. Estão votando, pegam a urna aqui, vamos testar. Isso já ajuda como poder dissuasório em quem estiver mal intencionado. E ajuda, então, a dar mais segurança às urnas. É uma boa notícia para todos os eleitores desse país. Porque tudo que o eleitor quer é que seu voto seja contado, não é? E outra notícia também vinculada a isso é que os boletins de urna estarão à disposição dos partidos políticos ali imediatamente. Não é? Eu lembrei hoje, porque eu conversei com um embaixador europeu e perguntei para ele, olha, embaixador, ele é de um país importante da Europa, muito importante e grande. E perguntei a ele, como é que são as eleições no seu país, urna digital? Ele me deu um não, assim, não, não, lá nós fazemos a apuração manual, do voto manual, na hora que termina a votação. Na mesma sessão contam e comunicam à central. Essa contagem é feita sob os olhos vigilantes dos fiscais dos partidos políticos. Sei lá, demora 15 minutos para contar, né? Cada sessão que tenha 200, 300 eleitores, confere, faz 1 hora, digamos. Comunica a central já soma tudo. 9 da noite do mesmo dia da eleição, dá o resultado. Foi o que ele me contou. Aí, eu lembrei do discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes no dia 16 de agosto. Eu anotei o que ele disse. É o seguinte: somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Somos a única. Com agilidade, óbvio, se apura no mesmo dia, é com agilidade. Né? Não confundam agilidade com rapidez, né? São conceitos diferentes. Agilidade é do bailarino, rapidez é do corredor. Né? Segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Eu lembro que a plateia tinha 2.000 pessoas, aplaudiram como áulicos na corte. E não vi nenhuma agência de checagem mostrar quais são os outros países que fazem isso, porque o Brasil não faz isso sozinho. E fazem isso na contagem, na apuração manual. E sai na hora também. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a 2ª edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.